Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E galera, antes mesmo de começar, eu já vou te pedir para deixar um like aqui embaixo no vídeo, porque ajuda pra caramba, né, a alcançar mais público, o canal crescer. Então se você já acompanha o trabalho que a gente faz aqui no canal, dá essa moral, deixa um gostei. E se você tá chegando agora aqui no canal, conhecendo, né, os conteúdos que a gente tem, eu já te adianto que são 5 vídeos por semana, ou seja, coisa pra caramba, um conteúdo bem variado, a programação completa, tá na arte da capa do canal, você pode ir lá conferir. E eu te convido a assim me inscrever e marcar no sininho ali para receber todas as notificações, porque só assim você vai saber sempre que sair vídeo, não vai perder nada, não vai ficar de fora. Por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque lá, né, além de ser o meu portfólio de trabalho, você vai ver meus trabalhos prontos, finalizados. Você vai poder acompanhar aí tudo que eu tô fazendo nos stories. Eu sempre tô postando, né, sempre que eu termino uma tatuagem, termino um desenho, eu posto lá. E você vai ver em primeira mão, antes mesmo de eu mostrar aqui no canal, né, um conteúdo exclusivo e complementar a esse que eu faço aqui, beleza? Então me segue lá, @raontatu no Instagram. E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse vídeo é um projeto especial, né? Não é um time-lapse qualquer, é um time-lapse do meu primeiro fechamento de braço, que eu concluí recentemente, depois de 1 ano trabalhando nele. Foram praticamente 12 sessões, né, de pigmentação mesmo, de trabalho em si. Foram ali 10 sessões, depois teve uma última para retocar e fazer principalmente os bolds do desenho, que foi rapidinho, e uma última de retoques de pigmentação e tudo mais. Enfim, ficou aí no total 12 sessões. Eu dividi a criação desse projeto, né, em 4 grandes áreas, né? A parte abaixo do cotovelo, parte interna e externa, e acima do cotovelo, interna e externa. E eu criei essas imagens separadamente para encaixar nessas áreas, de modo que eu fosse fazer um cenário que passasse de uma área para outra, meio como uma espécie de emenda, né? É uma abordagem que hoje em dia talvez seja um pouco obsoleta com o meu método de trabalho, se você considerar que hoje em dia eu costumo pensar no projeto como um todo e tirar o stencil, né, inteiro, pensando em atravessar as grandes áreas, em explorar o máximo do tamanho, né, sem compartimentar. E talvez isso fosse uma limitação até do momento que eu estava da minha carreira, em que eu ainda não tinha acesso a tantos recursos e tudo mais. Mas o fato é que eu tenho uma felicidade enorme, né, de ver o resultado final desse projeto, que apesar dos percalços, apesar de ser, né, o primeiro fechamento em que eu aprendi fazendo e tive que passar por uma série de percalços, ele funcionou muito bem, como eu tinha imaginado desde o início. Ele funcionou no corpo, funcionou na anatomia, e todas as partes de encaixe, elas foram bem convincentes, apesar de hoje em dia eu priorizar um pouco mais um projeto mais integrado. Tem um charme enorme o fato de ter um cenário, né, maior nessa, né. Hoje em dia eu botaria os personagens talvez mais em destaque, tanto que eu estou fazendo uma segundo trabalho de fechamento de braço hoje em dia do mesmo tema, né, com personagens do Estúdio Ghibli, e eu priorizei o destaque maior nos personagens, com mais dinamismo, mas tem um romantismo enorme nesse fundo, nesse cenário. E o Rodrigo Kazui, né, que é o meu cliente aí, parceirão de edição dos vídeos também, e tem esse braço aí tatuado com esse projeto. Ele também gosta, né, dessa abordagem que a gente deu, né, que é priorizando aí o landscape, priorizando aí, né, a profundidade e a beleza, né, das ilustrações dos filmes, né, das animações do Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, que tinha uma abundância enorme de detalhes. Os cenários são sempre muito bonitos, então a gente quis captar essa atmosfera, não só representar os personagens, mas trazer essa atmosfera e essa riqueza de detalhes. Então eu tracei todo esse projeto em algumas sessões, né? Foi uma sessão para traçar toda a parte de baixo do antebraço, e agora eu tô aí na segunda sessão traçando a parte do ombro, onde tem ali o castelo animado, o no face e a pônio, né, naquela ponte ali. A grande maioria desse projeto eu tracei com uma liner de 5, né? Se eu não me engano, na parte do castelo animado eu posso ter usado umas liners de 3, mas eu não tenho certeza agora. O fato é que ele é bem detalhado, né? Então eu fui com bastante atenção ali, fazendo as linhas o mais próximas que eu podia para representar esses detalhes, mas sem juntar demais. Então com maior delicadeza para elas ficarem bem fininhas.
E nessa parte em especial, né, o stencil tem bastante detalhe, assim, então eu tive que tomar uma atenção maior para não perder nada, para não limpar demais, ele acabar sumindo. A gente sempre tem que ter, né, essa atenção onde bota o dedo e tudo mais. E aí eu fui subindo, né, fui de baixo para cima à medida que minha mão ia passando por cima das áreas já tatuadas. Eu evitava ali não encostar muito nas áreas, né, do stencil ainda fresco, onde eu daí ia entrar, né, no projeto. Então, tomando essas medidas, tendo essa atenção, você consegue, mesmo num stencil mais complexo, né? Mesmo num stencil com mais detalhes aí, e fazendo todo ele sem aquele desespero dele começar a apagar, dele ir saindo. E à medida que eu fui chegando ali perto da parte do céu, né, tem uns detalhes de umas nuvenzinhas. Essas nuvens eu optei por marcar de sume, né, bem clarinho, de forma que quando eu viesse depois com a cor eu pudesse pintar o céu de azul em volta, mas sem, né, ter nenhum resquício ali daquele traço, né, não ser um traço escuro, pesado. Então eu fiz uma marcação bem suave ali. Foi uma das poucas partes desse desenho que teve uma marcação de sume, né? A maioria das partes eu fiz direto na linha mesmo. E esse projeto ele teve uma mudança, né, de última hora, porque no projeto original a tatuagem ia passar do ombro, ia até uma parte do peitoral ali, ia pegar um dos lados do peito, onde teria, né, a Chihiro com mais detalhes, mais ampliada. Mas a gente resolveu dar uma apertadinha, né? Na verdade o Kazuya desistiu de puxar pro peito, ele quis manter só no braço. Então eu peguei a Chihiro e tive que colocar ali na parte interna ali do bíceps, um pouco mais espremida junto com o Haku. Apesar dessa alteração aí de última hora, consegui fazer um encaixe que fosse interessante, que desse uma imersão e mais uma passagem aí de ambiência, né, dessa parte interna da Chihiro e do Haku, sobrepondo com os elementos que estavam, né, ao redor. Então a minha ideia foi sempre dispondo, né, esses personagens nessas grandes áreas e fazendo de alguma forma com que o cenário fizesse uma passagem gradual, meio que transformando o cenário de uma área na outra, ou entrando um pelo outro, sobrepondo, ou fazendo mesmo uma espécie de transparência, de degradê. Enfim, cada área eu usei um artifício, né? Nessa parte aí que tem a Chihiro e o Haku, na parte de trás tem o Totoro, e eu dividi essa área também do Totoro com uma árvore que muda ali a vegetação de um lado pro outro. Enfim, você vai notar aí que ao redor da tatuagem, né, tem diversos artifícios para criar essas espécies de molduras, de mosaicos, de emenda, sem ficar muito recortado, né, sem ficar com cara de um quebra-cabeça, e sim como se fosse uma evolução mais gradativa mesmo do cenário, como se uma coisa estivesse florescendo, nascendo na frente da outra, uma diferenciação aí de planos. E é engraçado porque à medida que você gira o braço e vai vendo, né, cada uma dessas áreas, você vai tendo a noção de que uma dessas partes está sobressaindo, está em primeiro plano em relação à outra, quando na verdade, né, é tudo uma espécie de ilusão de ótica, assim. Então, bom, essa foi a última parte de marcação de linha, que foi a parte de trás do braço ali, onde tinha o Totoro, e eu usei esse tronco de árvore para fazer a última divisão. E essa parte de trás, né, a parte interna do braço de modo geral, ela fica mais escondida, a não ser que você gire muito para ver o braço. Então eu tive mais liberdade de fazer essas emendas, essas divisas aí, numa área que fica escondida e não compromete a visão geral aí da tatuagem, né? Eu fiz uns detalhes ali do dragão no freehand, principalmente, né, do comportamento da cauda dele. Isso foi bem bacana, foi a única parte que eu fiz de freehand dessa tatuagem. Eu tirei o stencil do rosto dele, mas eu precisava que ele se dispusesse ao redor da Chihiro no espaço que eu tinha de sobra, então eu desenhei, né, o corpo dele no freehand com base em algumas referências de foto. Depois eu fui marcando ali para que ele encaixasse exatamente no espaço que eu tinha disponível, então
acabou que com todos esses ajustes, essas adaptações que a gente foi fazendo para encaixar cada uma das áreas, assim, tive que tomar bastante cuidado para sempre que eu fosse repensar, né, adaptar alguma coisa, não saísse do projeto original, não ficasse distante, nem ficasse em uma ponta solta, né, ter uma visão do todo aí sempre em mente, para não atropelar uma área que depois você vai precisar preencher com outra parte e tudo mais. Como eu disse, né, não é uma maneira de trabalhar que eu recomendo hoje em dia, justamente porque corre muito risco, você tem que ser bem sagaz aí para não cometer nenhum erro, mas hoje em dia eu recomendo sempre, e eu já pratico nos meus fechamentos mais novos, pensar no projeto único, né, uma peça única, e você imagina o desenho do tamanho do braço, como todas as áreas vão emendar e atravessar umas às outras, e aí você tira um stencil de primeira, faz uma marcação toda só de sume, porque você não faz o cliente sofrer muito, consegue fazer mais rápido, e depois você vem por parte finalizando, né? Em vez de fazer como eu estou fazendo agora, né? Nessa etapa que é mais tradicional, né? Toda tatuagem tradicional ela se baseia, né, nessa ordem de etapas de linha, depois sombra e depois cor. Mas quando você fala de um projeto muito grande, aí você sobrepor a cor numa outra seção, ou seja, você fazer primeiro toda a sombra do braço, para depois sobrepor a cor, né? Os pigmentos não vão cicatrizar tão bem, eles não vão cicatrizar juntos, não vão assentar da mesma forma, o blending, a passagem não vai ser tão uniforme e tão gradual. Então, nesse momento aí eu tô fazendo toda a parte de sombras. Eu comecei ele pelo antebraço, onde tem aí a floresta, mas hoje em dia eu teria feito, né, por partes, assim, primeiro uma sombra e depois uma cor juntas, já terminou, vai pro próximo bloco e não deixa a cor para outra seção. Enfim, né? Nessa parte interna da floresta eu tive que usar bastante variedade de sombrinhas, né? Umas sombras bem fechadinhas, bem detalhadas, para criar essa sensação de profundidade. No primeiro plano, né, as raízes, as pedras e tudo mais são maiores, e à medida que vai indo lá pro fundo, essa espécie de túnel de vinhas e de galhos e tudo mais, que cria ali uma profundidade, os detalhezinhos vão ficando menores e mais fechadinhos, né? Como se fosse mais distante, mais ao longe. E foi bem bacana de improvisar aí esses detalhes mais abstratos, assim. Lógico que eu já tinha uma marcação para me guiar e tudo mais, mas ainda assim eu tive bastante liberdade para fazer direto na sombra, né? Esses emaranhados aí de fios e de tranças e de vinhas e de folhas. Foi bem divertido, assim. Eu gosto muito dessa parte de sombra, né, de dando volume e tudo mais. E a característica ali dos cenários, né, dos filmes da Ghibli é justamente ter, né, essa riqueza enorme de detalhes, essa variedade enorme, né, com um capricho bem grande que eles têm, né, com o cenário. Então dá uma imersão maior, dá um realismo maior para a imagem.
depois de ter finalizado essa parte de sombra ali, né, ter feito as emendas da floresta logo acima do lobo, meio que puxando para onde seria ali a parte do cotovelo, do braço, que tem que ser mais abstrata mesmo, eu fui sombrear, né, a parte externa onde tem o castelo animado e a pônio. Infelizmente eu não tenho todo esse material porque eu perdi, então ficou aí um registro bem breve, mas a parte da sombra do castelo animado foi bem trabalhada, né, tinha muito detalhezinho e tudo mais, e tinha toda a base do cenário. Na hora que a gente voltar lá para colorir, você vai conseguir ver como é que tava a sombra e como foi esse trabalho. E a próxima sessão, a sessão seguinte, a gente foi, né, para Chihiro, na parte interna ali do bíceps, né. A Chihiro, ela tá numa luz mais noturna, né, uma luz meio fria, então eu dei um contraste maior, como se ela estivesse olhando para algum brilho no céu, né. Então tem uma luz muito direta que tá iluminando ela e o Haku de frente, mas a parte de trás tá bem escura, como se elas estivessem, né, na noite e vendo, sei lá, algum brilho no céu, fogos de artifício, uma fogueira ou qualquer coisa assim. Mas o fato é que eu quis dar essa mudança de ambiência de uma área para outra pro braço, para captar diferentes sensações, diferentes atmosferas mesmo. Então você tem uma parte mais ensolarada, que mostra as montanhas ao longe, na parte de fora do ombro ali, onde tem o castelo animado. E você tem nessa parte interna aí, né, uma atmosfera mais noturna, que não tem muitos detalhes de cenário, porque também não tinha muito espaço para o cenário. Então só a Chihiro e o dragão, o Haku, né? E na parte do antebraço, onde tem os lobos, você vê que é uma luz que ainda é uma luz do dia, mas está aí na penumbra por causa da imersão dentro das árvores da floresta. Então 3 tipos de luzes diferentes aí, à medida que você vai rotacionando o braço. Na parte de trás ali, né, do dragão, ainda tem o Totoro, que está meio que no meio dessa brincadeira toda, sentado num galinho ali, na mesma, como se fosse numa parte mais externa, né, na parte de cima ali das árvores, de onde estariam os lobos. Ele está meio que num nível acima, com uma luz um pouco mais direta aí do sol. Em cada sessão, né, eu ia aproveitando para trabalhar um pouco mais nessas emendas também, onde um trabalho ia entrar pelo outro, né. Por exemplo, ali no final, né, da dobra do braço tem os espíritos da floresta e aqueles bichinhos da fuligem, que servem também para ajudar a criar um disfarce aí nessa divisória entre essas duas áreas. Então eu botei aí eles saindo da copa das árvores, né, como se estivesse dando uma espiada ali, curiosas assim, e fui fazendo o sombreado da floresta ali na parte de cima do Totoro, que é a parte de trás ali do braço, entrando pelo sovaco na parte traseira, enfim, fazendo a extensão ali do que seria aquela copa das árvores que vem desde lá de baixo dos lobos. Você vê a parte interna, né, dessa mesma floresta, como se estivesse na parte de dentro, de baixo das árvores, na parte dos lobos, e à medida que vai subindo pelo braço, mais ou menos na altura ali do cotovelo, tem as copas das árvores. Acima disso tem um galho maior onde o Totoro está sentado, e mais acima você vê outras árvores ao longe, né, uma extensão de floresta, criando aí essa imersão maior. Do cotovelo, né, eu usei bastante efeito de árvore, de copo, porque é mais abstrato, é uma área que a gente nunca consegue dar muito detalhe, então foi conveniente, foi interessante que tivesse essa parte mais abstrata, que eu só fiz, né, uma variedade de sombras aí para criar esse efeito de volume, né, esse efeito de arbusto. Depois eu comecei a colorir, né? A primeira sessão foi de cor na parte do antebraço ali, onde tem os lobos, e aí sim, com essa variedade enorme de verdes que eu usei, eu consegui dar esse efeito que eu queria da luz que eu falei mais cedo, né? Ou seja, um verde bem escuro, bem frio, para a parte onde seria a parte de sombra, né? Onde não tá pegando o sol por causa, né, da copa das árvores tapando ali o céu. E após aplicar todos esses verdes mais escuros, eu vim fazendo uma variedade aí de tons médios e claros, né? À medida que ia ficando mais claro, eu ia abrindo o tom, puxando mais para o amarelado, né? Onde seria aí no gramado e algumas áreas onde o sol atravessa e ilumina diretamente. Se a gente observar, você vê que o verde fica mais amarelado, né, com a incidência da luz do sol.
A sobreposição das cores sobre os tons de cinza, né, de sombra que está no fundo, ela sempre vai respeitar, né, esse valor do determinado tom de fundo, ou seja, né, eu vou jogar sempre uma cor mais escura sobre a parte mais escura ali da sombra, para que essa transição ela faça sentido. Então, lógico que em cima da sombra mais escura eu vou jogar o verde mais escuro, porque se eu jogar o mais claro ele nem vai se misturar com aquele cinza, o cinza vai prevalecer, né, e vai ficar tudo acinzentado, e a cor clara ela não vai pegar. Então a gente sempre procura fazer, né, geralmente um tom acima, assim, de forma que a cor sobressaia, né, ao tom de sombra que está abaixo, e não o contrário. Depois aí que eu terminei, né, de adicionar toda a variedade de verdes, eu vim fazendo as outras cores aí dessa área, que, né, já que o verde predominava praticamente tudo, mas ainda tinha os alaranjados e avermelhados aí na parte do espírito da floresta, que foi bem veio a calhar, né, se você considerar que os tons quentes se sobressaem aí em contraste, né, com o seu complementar aí frio, que é o verde. Então automaticamente já cria essa diferenciação, e aí jogando essa luz amarelada ali na área que eu deixei de pele, né, a área que eu deixei bem clara ali, para fazer essa contraluz, como se a luz estivesse vindo de trás da silhueta dele, destacou super bem. E aí fez, né, todo o recorte dessa imagem que predominava aí nos tons de verde da floresta, eu consegui definir muito bem. Mesma coisa aconteceu com o lobo, né, que ele tem uma cabeça bem grande, com uma área bem clara, os tons de pele, que depois eu joguei um cinza, então ficou uma cor mais fria, e ela cria um recorte enorme na frente dessa paisagem, ajuda até a destacar a própria Mononoke, que está logo à frente, aí no primeiro plano, à frente da cabeça do lobo, mas o lobo serve como um obstáculo aí entre o cenário e a Mononoke, que cria um espaçamento e faz com que não embole muito, já que ele em si, né, tem uma área maior de superfície, então tem menos detalhes aí nessa parte do pelo, da cabeça e tudo mais. Foi quase como uma espécie de moldura e funcionou muito bem. E na própria Mononoke tinha alguns detalhezinhos de outras cores, né, azuis, vermelhos e tudo mais. Mas no fim das contas, a ideia sempre foi, né, harmonizar, deixar tudo como se estivesse no mesmo ambiente, na mesma iluminação. Tanto que a luz que incide ali na cabeça do lobo, né, ela gera um efeitinho como se fosse aquela luz atravessando a copa das árvores, dá umas manchinhas de luz, né. E eu fiz isso pintando uma sombra bem de leve, de cinza, e deixando uns pontos de brilho, uns pontos de luz, sem passar do ponto, né, para não escurecer demais. A próxima sessão de cor foi a sessão do castelo animado ali, junto com a Ponyo, né? E primeiro eu vim fazendo os efeitinhos de fumaça que tinham ficado faltando ali em cima nas chaminés daquele castelo. Então eu joguei um esfumaçado de preto, né? Um preto assim, acinzentado, uma sombrinha, já que eu ia entrar com o azul do céu aí, recortando esse castelo inteiro. Então mesmo o artifício que eu usei lá, né, de forma reversa, então lá na parte do antebraço eu tinha uma riqueza enorme de detalhes no fundo, e recortei esse fundo com a silhueta de primeiro plano do rosto do lobo, que era bem simples de detalhe. Aqui eu tenho o inverso, eu tenho um fundo bem simples de detalhe, né, totalmente chapado de azul, e esse fundo recorta a silhueta do castelo animado, que é super detalhado, né, e faz uma contrapartida aí. Ele tem bastante tons de amarronzado, mas eu joguei também, você vai ver mais pra frente, alguns tons de verde, esverdeado, verde musgo, para dar essa ar de madeira envelhecida, né, e também para gerar um amarronzado um pouco mais frio, né, que vai fazer um contraste mais interessante com esse marrom da madeira, e destaca bem, né, com relação ao fundo. Em vez de ficar um marrom mais neutro, ficam uma variedade aí de marrons mais alaranjados, marrons mais quentes, marrons mais frios. Essa variedade assim cria essa sensação desse barco, né, barco castelo ambulante, que é meio... Ele é todo bem envelhecido, né? Então você tem madeiras como se fossem de vários tipos de envelhecimento, de várias texturas. Tem que dar uma variedade bacana aí na hora de pintar, para dar esse efeito de desgastado. Ele parecer uma coisa antiga que tá andando ali sobre as montanhas, flutuando ali. Joguei alguns efeitos de algumas coresinhas de cinza, né, na parte que seria de pedra e de metal nele. Ele tem uma parte de madeira e uma parte de metal que tem uns canhões, tem umas guardas, umas torres e tudo mais. E depois a parte do fundo, né, do azul, serviu também para recortar a borda, o final do desenho. E eu aproveitei esse recurso da nuvem, que eu deixei a parte de pele em branco para fazer a nuvem, e eu fiz as bordas
bordas como se fossem nuvens brancas que estão vindo do lado de fora, né, e preenchendo aí esse, né, emoldurando esse azul. Então assim eu consegui terminar com o desenho de uma forma sutil, e de uma forma convincente, que faz sentido aí junto com o cenário, com o azul do céu, né? Para o cenário desse desenho, ele tinha uma variedade grande, porque mais atrás tinha umas montanhas nevadas, né? Umas montanhas meio que geladas, então por isso eu deixei tudo em tons de azuis claros e mantive mais branco. E ali na parte no lado esquerdo, as montanhas vão ficando mais amarronzadas, né? Sendo montanhas mais de terra, de pedra, de vegetação, porque é um cenário que está mais à frente, né, mais próximo do espectador, né, num plano mais à frente do que as montanhas geladas que estão lá atrás, e vão servir também de background ali, né, na parte que vai entrando pelo bíceps para o No Face e para o Totoro, né, que tem uma árvore ali logo na frente dessas montanhas. Essa é uma área que tinha um pouco mais de espaço ali na parte do braço assim, mais forte, então eu consegui dar mais detalhes ali, né, uma riqueza maior de uma quantidade grande de coisas acontecendo. Então, para poder posicionar tantos personagens, eu tive que criar uma sensação enorme de profundidade. Você vê aí que tem um plano sendo cortado por outro. No primeiríssimo plano você tem a árvore ali, né, que está embaixo do garotinho, que já faz aí um corte para uma outra área da tatuagem. Aí você tem a Pony e o garotinho com a ponte, né, que já dá uma sensação de proximidade do espectador, de primeiro plano. O No Face logo atrás na ponte, e atrás deles tem o castelo animado aí meio que no cenário, né, flutuando aí no meio desse cenário, e todas essas montanhas, né, com distâncias diferentes no fundo. Tudo isso, né, sobreposto, cria essa sensação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né, uma profundidade maior e uma realidade maior para esse tipo de cenário, né, que são esses cenários maravilhosos aí dos filmes do Hayao Miyazaki. Eu sempre brinco, né, falando que o Estúdio Ghibli é como se fosse a Disney, né, do Japão, e não é à toa. Os caras têm uma qualidade técnica e uma qualidade de animação, de história, que é lindo, é incrível, assim, são obras de arte esses filmes, então é uma responsabilidade enorme, né, transpor minimamente a vibe e o look and feel dessas artes dos filmes para uma tatuagem, para um desenho. Então eu estudei bastante, já conhecia, mas prestei muita atenção e tentei captar ao máximo. Na parte aí da Chihiro com o Hakuno, com o dragão, eu fiz um fundo todo roxo e bem uniforme, né, só um degradezinho, porque não tinha muito espaço para jogar cenário, não tinha muito o que detalhar. Então, como eu tinha falado, né, a ideia era botar ela dentro de uma atmosfera noturna, como se fosse uma outra parte desse acontecimento aí, desse braço. E também o roxo ia servir já para dar um contraste com os verdes que tem na blusa da Chihiro e os verdes, né, turquesos ali da crina do Haku. Então automaticamente a gente já recorta aí primeiro e segundo plano só de chapar esse roxinho. Eu fiz um degradê aí para as outras áreas, meio que uma transição que eu depois vou vir num retoque até fazendo um pouco mais suave, um pouco mais uniforme, invadindo mais ali pelaquela parte da ponte e tudo mais. Mas basicamente depois que tinha essa atmosfera arroxeada e noturna, né, e a sombra que já estava bem escurecida, né, mais dramática nesses personagens, foi só adicionar a cor para dar esse efeito, né, de imersão. Então predominância de tons frios e só alguns detalhes mais pontuais. Você vê que eu nem usei os laranjas e os amarelados tão vivos assim, né, na parte do short ali, na parte do sapato da Chihiro, de forma que fique tudo mais ou menos combinando aí numa paleta um pouco menos saturada, uma paleta um pouco mais pastel aí para essa área, né? Afinal, na luz noturna, o seu olho ele não capta um espectro tão grande de luzes e cores, então é menos saturado. Eles juntam algumas cores ficam mais flat, mais próximas, né? Então faz mais sentido aí usar cores um pouco menos vibrantes para esse tipo de atmosfera assim. Cada parte, né, depois de colorir, lógico, eu já vim fazendo os brilhinhos, os acentos de branco, todas as áreas, né, foi assim, nessa também não seria diferente. Então sempre tem, né, uma série de detalhezinhos para dar aquela acendida e faz uma diferença enorme, principalmente desses detalhes pequenininhos, desses brilhos dos olhos, dos fiapos, né, dos cabelos e tudo mais. Isso ajuda a explicar mais o desenho, ainda mais numa área que é tão fechadinha, tão, né, desenhos com tanto detalhe, né, ocupando aí até um espaço que é bastante pequeno, né, em relação aos outros. Eu gostei especialmente dessa parada da Chihiro estar ali em pé e logo abaixo dela tá aquela floresta, e eu botei uma sombra meio lilazada ali embaixo,
que faz uma transição para a floresta, é como se ela estivesse, né, flutuando sobre aquela outra imagem. Dá um efeito aí de abertura de clipe de anime, né, essas coisas assim mais etéreas. E aí a última parte que a gente tinha para colorir era a parte de trás do braço, que foi praticamente, serviu como uma emenda, né, entre a área da Chihiro, do bíceps, e a área externa da Ponyo. A verdade é que o Totoro originalmente ele ocuparia todo o bíceps, então ficaria menos espremido. Mas como eu disse, né, a gente mudou a Chihiro, que originalmente no projeto original ele ia estar no peito, a gente trouxe aí para essa parte, então ficou mais elementos juntos. E tudo bem, porque o Totoro ele também não é muito detalhado, ele, né, acaba não sendo um protagonista nessa arte ali. Então ele tá ali, né, na dele, como quem não quer nada, apoiado ali no galhozinho. E essa é uma área, né, menos útil, que menos aparece. Então realmente o que eu mais usei foi cenário aí para terminar de preencher todo esse espaço, né, puxando ali da floresta e subindo por trás do Totoro. Eu usei uns tons de verdes bem parecidos com o que tinha ali na parte da Mononoke e fui subindo, deixando eles um pouquinho menos vibrantes, um pouquinho menos vivos, como se fosse, né, à medida que vai ficando mais ao longe, a luz vai ficando um pouco mais fraca, mais uma ideia mais de entardecer, assim, né, enquanto na parte de dentro da floresta está tendo uma incidência mais direta, mais forte dos raios de sol. Esse tronco ali, que divide as áreas, né, tem uma variedade legal de marrons que eu usei para dar, né, um efeito de retorcido, assim, né, especialmente com a base de sombra que eu já tinha feito. Esse recurso eu usei bastante, né, de criar texturas com sombras alternadas, assim, de um lado você joga um degradê, depois de outro, e aí você vai criando meio que como se fossem, né, lapidações brutas, né, tanto na madeira quanto nas montanhas e até mesmo nos fundos que são esfumaçados, mas eles têm alternâncias aí de sombras para criar essa textura, né? Então cada área eu crio uma textura específica para remeter a um material, seja mais macio, né, com menos hard edges, mais esfumaçados, sejam mais endurecidos, com esquinas, né, os ângulos mais geométricos, que aí, né, vai desde a parte da madeira, né, que é meio orgânica, até a parte ali das montanhas, que são, né, tem umas facetas como se tivesse, né, umas rochas lascadas e tudo mais. Enfim, essa variedade aí de texturas e de sombras dá uma riqueza de detalhes e dá uma realidade maior pro cenário, né? Terminando a corzinha ali do Totoro, a gente vai chegando ao final da tatuagem. Houveram mais 2 sessões que eu não registrei em vídeo, mas elas foram muito curtinhas, só para fazer finalizações e acabamentos. O mais importante, né, o que deu o tom final desse trabalho e garantiu que ele ficasse integrado e que os personagens aparecessem mais destacados, foi uma sessão só para fazer a linha de bold, que eu, né, não tenho aqui registrado, mas basicamente depois de tudo cicatrizado, eu vim destacando todos os personagens, o contorno externo com uma linha mais grossa, né? A ideia inicial a gente fez eles com uma linha mais fina para ficar mais imerso, mas era uma confusão muito grande de informações, a gente sentiu falta de dar essa destacada. Então aí você tá vendo de pertinho já com o bold, né, recortando cada uma das áreas, e ficou muito mais interessante, explicou muito mais e a tatuagem ganhou muito depois disso. Bom, é isso, gente. Falei pra caramba. Esse foi mais um Tatu e Fala, uma edição especial aí com fechamento de braço dos personagens do Estúdio Ghibli do Hayao Miyazaki. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.